o assunto hoje está pegando fogo aqui, a gente está falando sobre madrasta. O Rony fez uma pergunta para o psicólogo Alexandre Bess. O Rony queria saber, não é, Rony, se existem algumas regras básicas de convivência. O que uma pessoa, quando está chegando nesse novo lar, que tem o filho da outra pessoa ali, tem alguma regra básica de convivência? Bom, a pré-regra seria o seguinte: o pai conhecer a pessoa que está colocando em casa. Isso é muito importante para facilitar esse convívio. Isso é fundamental. Não tenha dúvida. Porque às vezes pensa com a outra cabeça, não pensa exato, com a exato. E depois pensa diferente de você. Isso, exato. E principalmente se essa pessoa tem uma estrutura de personalidade neurótica, normal, psicótica, aí vai determinar uma série de comportamentos e situações posteriores. A regra básica, estabelecendo isto, seria o quê? Primeiro, a colocação dos devidos papéis nos lugares, explicar para a criança o porquê que aquela madrasta está lá, para a criança ir entendendo de acordo com o limite da criança e a idade da criança. De acordo com a idade da criança? Você falou... Se for uma pessoa com 2, 3 anos de idade, não dá para explicar nada. A partir do momento que a criança tem 5, 6 anos, 7 anos... Tem que dar amor e carinho para essa criança. Em primeiro né? lugar, 2, 3 sim. anos, A criança já vai ter a capacidade de entender a informação. Olha, o papai casou de novo, porque aconteceu isso, 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 a mamãe teve um problema, foi para o céu, enfim. Sempre na linguagem infantil, não querer atropelar a linguagem da criança. Aí, estabeleceu... E respeitar também, né, doutor? Não sei se falando bobagem, mas o tempo, às vezes você fala uma coisa que a criança naquele momento não quer compreender. Mas você insistir, quer dizer, ir explicando até a criança poder entender. Se naquele momento ela não quiser compreender, acho que o pai pode ter um pouco da percepção e explicar mais para frente até ela compreender. Agora, a convivência básica é a questão de limites, é a questão de ordenar os papéis, o carinho, o amor é extremamente necessário e nunca a agressão, porque a mãe verdadeira já não tem esse direito, né? Muito menos uma madrasta. E nunca misturar, imagina, não sei, quer dizer, os seus problemas com o seu marido e tal, com a criança, quer dizer, usar a criança para fazer a ponte, né? São situações extremamente diferentes e exatas. Você usa a criança como uma chantagem emocional, como alguma coisa assim desse tipo. Especialmente porque se for uma criança pequena, ela vai se apegar. Né? Numa questão de falecimento, especialmente. De desquite, ela se pega, mas é mais demorado o processo. E também vai depender muito da determinação dessa madrasta. Agora, e da orientação da mãe. Exato, exato. E aí o que acontece? Se essa pessoa também trazer filhos para casa, esses filhos também vão ter que ser muito bem tratados como a outra pessoa. E aí tem a questão da preferência. Então, dica especial, não dê atenção mais para os seus filhos do que para os filhos do outro. Dê atenção a todos, mesmo que você gostar mais de um, não transpareça isto, porque aí você gera uma situação de conflito. E tem uma outra questão também, né? Que a madrasta sempre se sente roubada, né? Pela pensão que o marido tem que pagar para a ex-mulher, né? Não tenha dúvida. E aí começa aquele conflito, que acho que o dinheiro, infelizmente, é muito importante nessa história. Roda, roda, roda e para aí. Para aí. Às vezes a madrasta quer trocar as cortinas, aí não tem dinheiro para trocar as cortinas, aí chega o filho e fala assim, pai, eu quero ir para os Estados Unidos e tal. Tá, então vai. Posso levar minha mãe também? Então pode. Aí gasta dinheiro de 10 cortinas com o filho e a ex-mulher. Isso é necessário para quê? Para que os papéis estejam estabelecidos e não haja confusões e eles têm que ser delimitados. Então, assim, a ex-mãe, quer dizer, a ex-mulher é mulher, ex-mulher e ponto. Ela não pode se misturar. Ela é a mãe. Exato. É a mãe, acabou e fica sendo ex-mulher. Então, não pode também usar a criança. Se a criança vai viajar, o pai tem que pagar o que foi estipulado pelo juiz. Se necessário, a criança, não a mãe. Tem pai que mesmo que o juiz estipule não paga, né, Juliana? Tem pai que não paga o que o juiz estipula e tem pai que paga muito mais. Agora, você estava falando sobre crianças, essa convivência com as crianças, e eu acredito que quando esses filhos cresçam e cheguem à adolescência, essa convivência seja mais complicada ainda. Na adolescência é uma fase muito complicada porque a criança está numa fase de instabilidade constante e contínua, ela fica com remanescentes, né, psicológicos da fase infantil, e com a ansiedade gerada pela expectativa do futuro, quando é que ela vai crescer, quando é que vai querer ter aquelas coisas. Então, na adolescência, a conversa é extremamente importante, o apoio e se fazer presente. Até porque hoje em dia nós temos um grande problema que não é só Brasil, mas acho que é mundial, é a questão das drogas.
Né? Então, Que a gente tem quinta-feira, o João Blota, toda quinta-feira vem aqui falar sobre esse assunto. Ele que é um ex-viciado, que venceu essa luta. A gente tem falado bastante sobre isso aqui. E é muito duro. Muito obrigado por ter Eu que vindo agradeço. mais uma vez aqui falar sobre esse assunto importante com a gente. Ô, Rony, só queria fazer uma última pergunta, Alexandre. Tem uma prioridade? Porque, assim, quem vem primeiro? Sou eu? É o pai? É a ex-mulher? É o filho? Tem uma ordem na hora de você fazer alguma concessão? Olha, essa ordem vai estar muito implícita no estágio que essa madrasta vai estar embutida naquela família. Se é no estágio inicial, se é no mediano ou no final, aquilo que eu expliquei. Onde Tá bom, todos os vamos dizer aspectos... que esteja no final, que já Certo. tem uma relação consolidada, na hora de fazer alguma concessão. Por exemplo, dinheiro para viajar. O casal tem aquele dinheiro, o casal quer viajar. Aí o filho pede para ir. Como é que é estabelecida essa prioridade? Olha, se for uma viagem programada a dois, realmente tem que explicar para a criança que não era o caso. Agora, se há uma abertura dessa criança ir viajar, por que não levar até para fazer uma união? E você falou uma coisa muito legal, pequenas viagens ou viagens é muito importante também para estabelecer o contato e aproximar as pessoas. Você está longe do dia a dia, você está longe do trabalho, de todos os afazeres. E mais uma cria vez, né, doutor, acho que o ambiente- importante é o bom senso, né? Sim, sempre, Que é sempre, em fundamental, todas as né? relações. Obrigado. E aí, que as pessoas quiserem falar com ele, como é que faz? Procure o doutor Alexandre Bez, ele é psicólogo, o site é www.clinicaab.com.br, também tem um telefone aqui, 11 8588 8007. Obrigada, Obrigado, Alexandre. Bruna. E é Obrigado a todos. importante, né, Alexandre, de deixar claro o seguinte, psicólogo não é coisa de doido, não é para cuidar de doido, é para cuidar dessas feridas do coração, né, Exato, que a para gente tentar fica, né? restabelecer os limites Exatamente. rompidos e botar um pouco, vamos falar português, claro, ordem um pouco na casa daqueles eventuais conflitos. Na que casa é e na normal. cabeça. Exato. Obrigado, viu, doutor? Obrigado.